consegue, né? É Bom, verdade. nossa, como é que tá escrito o teu nome aí embaixo? Eita, rapaz, peraí. É Rapaz, que eu, tô com inveja. Não, O meu tá em adorei. português, pô. não, é que eu geralmente uso o meu Zoom para as coisas da Rússia, porque tá tudo bloqueado lá, né? Aí não dá para usar. Pronto. Melhor. Agora. Agora dá para ler. Então, Rafael, olha, muito obrigada por participar, certo? Nós temos um canal, eu sou Nélida, né? E o Eduardo, que você já conversou com ele, nós temos um canal no YouTube chamado Páginas em Diálogo. E Que nesse legal. canal a gente teve um desafio aí, que a gente teve que ler o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Mas assim, eu não quero nem te de falar o que aconteceu comigo. Ah, Eu disse, eu olha, imagino. eu acho que eu vou perder o desafio geral. Olha, mas assim, não por falta de interesse, porque o livro é muito bom. É. Mas eu disse para Du assim, nossa, é muito. Você tem que ter muita tempo ali, é Mas calma. olha É o um tamanho do calhamaço. bicho, né? Não, e eu disse pra Du, eu tenho até uns questionamentos depois assim, do tipo assim, se ele podia ter resumido isso, né? Olha, posso te dar eu tenho uma resposta boa para isso. É que tô falando sério. Eles recebiam por página, por lauda. Ah, E, agora e as faz laudas. Tá sentido. explicado. Exato, eu li um artigo muito interessante que colocava que os capítulos Noite e Noite a Continuação são quatro laudas dos demônios, né? Hum. São quatro laudas. E dá tipo assim, 20 páginas. Então, assim, eles tinham que escrever muito para viver disso, Ah, né? agora faz sentido, porque assim, Faz então todo tá ótimo. Então sentido. tá explicado todo aquele, assim, aquele detalhe na. Nossa, mas assim, é É, interessantíssimo. Mas o Espiador, ele podia ter diminuído o negócio, mas tá tudo bem. dá para dar uma Bom, diminuída boa, né? eu vou deixar vocês, eu vou ficar aqui no background, tá? E qualquer coisa é só chamar. Mas Né? obrigada. Obrigado demais pelo convite. Eu adorei, assim, peço desculpas mais uma vez por ter me atrasado, mas estou muito feliz Nada. com o convite. Eu até falei para o Eduardo, eu fui reler o livro porque é aquilo a gente dá uma lida assim quando é adolescente, não entende nada. Aí eu falei, vou ler depois de velho, né? Aí eu continuo entendendo Concordo. nada, mas tá Mas tudo é outra bem. percepção, assim, são vários livros que a gente, quando lê, quando jovem, né? Que você traz novamente já tá maduro, na sua maturidade, não sei o quê, você já tem outra perspectiva do livro, já tem outra leitura. Então, assim, essa questão da bagagem literária que você tem com a idade, a quantidade de livros, a sua maturidade, isso tudo ajuda você a entender melhor aquilo que você não Com entendeu lá no certeza. passado. É até livro chato, né? Nossa, que livro chato, né? Nossa, Então. horrível. Mas tem que É. dar outra chance. Provavelmente você não gostou porque você não entendeu, né? Não, calma, né? Que eu não gostei. Eu não consegui finalizar o livro. Ah, não, não, mas eu digo, por exemplo, eu não gostava de essa de Queiroz, né, quando eu era moleque. Aí, Sim, Sim. sim, aí um tempo sim. atrás eu fui ler essa de Queiroz, eu achei engraçadíssimo, eu ficava rindo, eu falei, bom, eu não entendi nada, esse é o problema. Mas tem livro que a gente não gosta mesmo, eu não vou dar É. nomes aqui porque eu não quero ser polêmico, mas tem nomes aí que eu não leio. Bom, então eu vou ficar aqui, vou deixar vocês dois conversando, tá bom? Mas qualquer coisa é só chamar. Beleza, estamos aí. Valeu. Grande Rafael, valeu pelo Gran- estar aqui com a gente nesse desafio tão difícil. É, tão difícil mesmo, né? Nossa, É, imagina. Não, eu imagino, vocês leram em um mês, é isso? foram 3 meses. O desafio 3 meses. foram 3 meses. Não, ainda assim dá o quê? Umas 200 páginas por mês? É por Coisa, hein, aí, bicho? né? É Se você tiver coisa, é uma coisa. leitura regular, dá por aí, assim, 200 páginas por É, mês. é uma loucura, nossa. Parabéns por terem conseguido aí. A gente ficou quase. O desafio nosso termina dia 30, então a gente ainda tem um tempinho aí para correr para terminar o livro, mas eu li muito jovem, como você falou, e a Aham. percepção que eu li umas edições, vamos falar disso também, né? Dessas edições. Claro, claro, claro. Eu li uma edição que eu acho que era traduzida do francês para o português. Uhum. Então, assim, aí você já lê outra edição, traduzida direto do russo, já é outra perspectiva, entendeu? Então, Sim, sim. muito bacana você estar aqui. Obrigado de novo por ter Não, eu essa que agradeço. disponibilidade.
Sempre que precisar, tô aqui. Ah, Da próxima maravilha. vez, prometo não atrasar, né? Nada, oxe, fique tranquilo, você manda. Eu queria dar uma Imagina. boa noite aos nossos seguidores aí do Páginas em Diálogo. Hoje estamos aqui com o especialista, tradutor, Rafael Bonavina, que fez essa tradução belíssima. Tenho ele aqui, o meu Ah lá, xodozinho, né? Que é o Notas do Subsolo, pela Sétimo Selo. isso. É um livro muito bacana. Eu gostei muito do trabalho da Sétimo Selo. Eu não conhecia, de fato. Aí eu fui dar uma xeretada lá no site deles. As obras Muito legal, lindas, né? muito bem trabalhadas. Acho que eu recomendo vocês conhecerem a Sétimo Selo e a Nota do Subsolo. A gente vai falar de Dostoiévski, vai passar por aqui também. E, Legal, Rafael, legal. eu queria saber como foi sua chegada à literatura russa. Você trabalha com a Kalinga também, né? Eu tenho umas coisas da Sim, Kalinga aqui sim. também. É uma editora que Então, traduz muita coisa também da literatura russa. E como foi aí? Você estava um dia em casa, esse rapaz, não tem nada para fazer, vou aprender russo, vou aprender o alfabeto cirílico e vou traduzir. Como é que foi essa sua chegada na tava muito literatura tranquila russa? a Ser minha. tradutor, né? Ser tudo, Aham. ser toda essa Tava, parte. tava muito tranquila a minha vida. Eu falei, vou arrumar problema. Aí eu resolvi, aprender russo, né? Vou. É, teu áudio tá Não, um pouquinho baixo, eu acho que não sei se é o eita, microfone. deve ser meu microfone. Peraí, Tá deixa eu um, tentar trocar o meu microfone tá para um o pouquinho da. baixinho. Peraí. Melhorou assim, será? Deu uma Melhorou? melhorada. Deu uma É, melhorada? um pouquinho. Tá. É que esse fone de ouvido, o meu bom fone de ouvido, ele tá sem bateria. Eita, Lógico, né? mas faz parte. Então. Bom, então, sobre meu caminho até o russo, é um caminho, acho que meio que parecido com o de todo mundo, na verdade, com a literatura russa, né? Quando eu era adolescente, eu conheci, ironicamente, o primeiro livro que eu li do Dostoiévski foi Noites Brancas, que agora tá uma loucura, né? Você viu como tá todo mundo lendo Noites Brancas? É, virou uma febre adolescente, né? Virou uma febre, eu achei o máximo isso, assim. Nossa, os jovens estão lendo loucamente, assim, né? Mas eu gostei bastante. Achei um livro diferente, esquisito. E aí eu fui lendo mais, né? Eu li o Notas do Subsolo naquela época, tal. Fui gostando. Na época eu morava em Araraquara e aí eu falei assim, tava fazendo uma faculdade de biologia. Você imagine, né? Muito, muito parecido. Igualzinho, né? Igualzinho. Aí eu resolvi largar a faculdade, prestar o vestibular aqui em São Paulo e falar, não, eu vou fazer russo, né? Cadê os Vamos pais lá. nessa hora, né? Pô, que massa. Pois é, e aí eu comecei a estudar, tal, não sei o quê. Enfim, eu fiz uma graduação, acabei fazendo toda a faculdade de português, depois fiz a do russo, morei em Moscou um ano, depois eu voltei, enfim, mestrado, agora doutorado, e agora no doutorado eu estou estudando especificamente o Dostoiévski, né? No mestrado eu estudei uma relação entre literatura brasileira e literatura russa, e agora no doutorado eu estou com os dois pés no Dostoiévski, estou Só estudando os demônios, Dostoiévski. só o Dostoiévski. Tô ficando doido, né? Como o pessoal que leu Dostoiévski vai ver que a gente vai ficando doido com o tempo, né? Então foi mais ou menos por aí. No meio desse caminho, né, por estar aprendendo russo, estar estudando literatura russa, eu comecei a traduzir, né? Muito por ajuda do Lucas Simone, um grande amigo que também me ajudou bastante. E comecei a traduzir, comecei com aquelas coisas mais conhecidas, né? Principalmente o meu primeiro livro, acho que foi. Primeiro eu traduzi uns livros de história para Sunderman, mas Hum. depois eu traduzi o primeiro livro de ficção mesmo, assim, que eu traduzi sozinho, foi o Gente Pobre, do Dostoiévski. Eita, que Né? legal. Pois é, mas eu participei também no projeto de tradução daquele arquipélago Gulag, né? Do Solzhenitsyn? isso que saiu pela Hum. Carambaia. Aí eu Ah, peguei depois o Gente Pobre, depois eu peguei o Jogador, e aí foi indo, né? Aí foi. Aí já de lá pra cá já faz uns 5 anos, né? Então já foi já ah, muita coisa que rolou. Enfim, virou também seu tem livro. xodó. O meu xodó hoje, por incrível que pareça, assim, da literatura, vamos dizer, que a gente entende de Dostoiévski, que é a literatura mais séria, né? Uhum. É certamente esse do Notas do Subsolo. Ah. Mas, aí eu vou fazer um jabá muito rápido, peraí.
um projeto editorial do SEDET, né, que é aquele. Não sei se você conhece o SEDET, é uma editora é um grupo editorial que tem várias editoras juntas, inclusive uma que chama Texugo, a editora Texugo, de livros infantis, e tem o meu xodó, que é esse aqui, o Nabo Gigante, que é Pô, que da hora! uma coisa linda, né? E é realmente Lindo! muito bonito. Aí as ilustrações. Nossa, que lindeza! É da É a coisa mais. Texugo, é da editora Texugo. Editora Texugo. Não sei se vai dar para ver, mas Deu, lindo. editora Texugo. Esse aqui é um xodozinho, né? E eu sempre brinco com a editora. Toda vez que vocês quiserem alguma coisa, pode me procurar, porque eu adorei. Eu achei o máximo trabalhar com literatura infantil. Eu nunca Que tinha maravilha. trabalhado assim com um livro infantil mesmo, só infanto-juvenil e tal. Então eu gostei demais. Esse aí é um dos meus xodós. Então, Que massa. aliás, vai sair mais um deles aí. Eu não vou dar, não posso dar muitos detalhes, mas vai sair alguma coisa deles aí. Pessoal, aí, pessoal, fica de olho na Texugo, que tem coisa boa. Que é um grupo, como é o nome do grupo? CEDET, CEDET. É do mesmo grupo que tem o sétimo selo, inclusive. Ah, tá, que legal. É, Então, ó, pois é, Sétimo Selo, Texugo, vão lá procurar, que são obras lindíssimas. A Nota de Subsolo é um livro de bolsa, a coisa mais linda do mundo. é lindo esse Muito livro. bacana. E eles têm um trabalho belíssimo, assim, né? A editoração do livro, é É. tudo, não sei se dá para ver, mas é muito bacana. Esse livro em específico foi praticamente um ano de tradução. Foi Hum. sem contar, enfim, o contato que já tinha prévio e tudo mais, foi uma loucura. Mas Ah, que tá aí, legal. agora tá aí, né? Agora tá no mundo. Agora já é aquilo, a Entra, gente fala assim, agora eu quero mudar ele, né? Agora eu quero revisar. agora dá uma, passar a segunda edição revisada aí, toda diferente. Pois é. Rafael, entrando no nosso livraço, aí eu vou discutir com você Vamos lá. depois edições. Eu só tenho duas aqui, porque já é de bom tamanho. Eu e Nélida estamos lendo, essa e essa. Legal. Acho que Legal, legal. você já deve conhecer. Sim, sim. Para os nossos leitores que aceitaram o desafio e estão aí, alguns estão bem adiantados, outros ainda estão caminhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse livro, primeiro para a literatura mundial, como é que esse livro é recebido, né? Todo o peso que Dostoiévski traz nesse livro, né? Da Uhum. culpa, é, do herói, do anti-herói, talvez, do herói derrotado, do super-homem que falhou. O Uhum. que é que o É, nosso leitor vai ler isso? O que é que ele pode perceber? E os que não terminaram, e os que terminaram, o que é que eles eu vou, podem ter, eu vou ou tentar ter não dar muito deixado passar, spoiler. né? Eu vou tentar não dar muito spoiler, porque é aquilo, né? A gente tem vontade de contar tudo e tal, mas Bom, o Dostoiévski, ele é um autor impressionante, né? Vamos começar por aí. A gente tende a ver nele, muitas vezes, um autor moralista, conservador e tal. Uhum. Mas eu acho que, e veja, ele realmente tem umas pautas ali que você fica, ih, meu Deus, né? Mas eu sempre brinco que a gente tem que pensar também no contexto, né? De, em quão inovador ele é, né? A gente lê uma coisa, é realismo, né? Passa batido. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Dostoiévski, por exemplo, o Crime e Castigo, e comparar, sei lá, com José de Alencar, né? A gente vai ver a distância que é e, no entanto, eles estão ali, né? Publicando meio que pau a pau, principalmente a segunda fase do Dostoiévski, né? Então, ele realmente, assim, é uma figura muito inovadora. A linguagem que ele utiliza, né? É uma pena que, assim, eu falo como tradutor, né? A gente não consegue passar muito bem isso para o português, porque é uma linguagem muito diferente, né? O russo, ele tem... você consegue inverter as frases, você consegue colocar algumas reticências, algumas palavras que não querem dizer muita coisa, né? E o Notas do Subsolo, eu acho talvez até mais do que o Crime e Castigo, tem essa linguagem truncada, né? Essa coisa que vai, e não termina a frase, volta de novo. Então, esse estilo, né, que é típico do Dostoiévski, ele acaba se perdendo na tradução, né? Então, isso, infelizmente, não tem muito como trazer. Porém, esse caráter inovador de que eu estou falando, principalmente na questão da linguagem, do estilo, ele, com muitas aspas, tá?
ele é uma espécie de pré-modernismo, né? Não dá para falar muito bem de pré qualquer coisa, mas o que eu quero dizer é que é um estilo muito moderno, né? É uma linguagem extremamente moderna. E não é à toa que muitos escritores, assim, até recentemente, apontavam Dostoiévski como a figura mais importante para eles, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, e aí tentando responder a sua pergunta da importância internacional, mas assim o Gide, por exemplo, né, vai beber de Dostoiévski, o próprio Nietzsche vai lá falar, olha, Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo, é um dos livros mais importantes que eu já li. Então assim, enfim, Ele Freud, influencia um monte de gente, né, que vem depois. muita gente, muita gente. E mesmo no século XIX, na época dele, e no XX também, muitas vezes as pessoas são apontadas assim: ah, fulano é o Dostoiévski brasileiro, fulano é o Dostoiévski francês, né? Ele virou Ou seja, referencial, assim. ele virou meio que a régua que você usa para medir os outros, né? Então, Uhum. isso significa também um atestado de qualidade. E claro que a gente também, como a gente estava falando, tem que pensar nessas questões assim de políticas e tal. A gente tem que pensar nisso também. E ele tem é engraçado isso, mas ele tem um posicionamento muito furta-cor, assim. Ao mesmo tempo que a gente pode falar, poxa, ele é conservador. Ao mesmo tempo, ele tem umas questões que você fala, isso aqui para a época também era bastante progressista, né? Então é difícil afirmar qualquer coisa assim muito claramente a partir da obra, né? É sempre é, dialético de alguma maneira, né? Sempre Sim. complexo, né? Então, Uhum. enfim, o que eu quero dizer é que até recentemente, por exemplo, o Nelson Rodrigues, né? Também apontava o Dostoiévski como uma referência absoluta para a obra dele, né? Então a gente não pode descartar como um autor que não tem mais nada a dizer para a gente, porque ele está. Bom, vocês estão lendo, né? Então, assim, a gente está falando disso, está sendo traduzido, então Aham. alguma coisa ele fala para a gente, né? É muito comum, e aí, enfim, já estou me alongando, mas é muito comum Não, a gente. tá Vai de lá, bronca. né? Vamos lá. Quando eu fiz eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Rússia recentemente, eu acho que recentemente, faz uns 2 anos. E eu tive aulas com um professor que era especialista em Dostoiévski, e ele falou uma coisa que ficou comigo, né? O Dostoiévski, ele para eles, né? Para ele, para o Leonov, esse professor, o Dostoiévski é um autor da transição, né? Ou seja, ele é de um momento histórico da Rússia muito específico. Eu não quero dar dar uma aula de anos 60, mas ele é preso, né? A gente sabe, ele está lá no começo do 1840, começo da obra dele. Ele estava bem ligado aos movimentos revolucionários daquele momento, né? Principalmente ao ciclo de Petrashevsky. Ele é preso, né? Fica lá praticamente os anos 50 inteiro, recluso, né? Quando não de fato nos trabalhos forçados, ele está ali meio que cumprindo uma pena, né? E ele volta para Petersburgo lá nos anos 60 num momento de Petersburgo muito louco, né? Em 61, a servidão acaba, né? E isso faz com que toda a estrutura econômica da Rússia vira de ponta cabeça, né? Imagina, de repente, tem que assalariar as pessoas, de repente, o que a gente vai fazer com os servos? A gente dá terra, não dá terra? A gente deixa eles aqui, a gente manda eles para a cidade, o que a gente faz com essa gente toda? E de repente as cidades são tomadas pelo êxodo rural. Então, assim, é uma loucura, é uma época insana, e essa época insana, enfim, por uma série de razões, ainda não sabe muito bem o que vai acontecer com ela, o que é a Rússia moderna, né? O que é essa Rússia pós, vamos dizer assim, pós anos 60, né? E o Dostoiévski está Uhum. escrevendo bem nesse momento em que ninguém sabe o que vai acontecer, tá tudo pegando fogo, né? Porque os Cheio de revolucionários incertezas. cheio de incertezas. Literalmente, os revolucionários estão pondo fogo, né, em São Petersburgo, então tem vários incêndios, explosões, assassinatos, é uma loucura. Vamos dizer assim, com muitas aspas, tá? A esquerda tá achando que agora vai rolar uma revolução e a direita tá arrancando os cabelos, porque vai acontecer uma revolução, né? Ou tem medo de que aconteça, né? Assim, com muitas aspas, porque não é bem por aí, né? Mas eu não quero dar muitos spoilers, senão eu vou acabar entrando em questões bem espinhosas, né?
Bom, e aí no meio dessa briga toda, o Dostoiévski está tentando entender o que que a gente faz. Então, o que é essa nova Rússia, né? E o Crime e Castigo, ele vem como vamos dizer assim, um posicionamento político diante dessa realidade muito específico, né? Ele está dizendo, gente, a gente não pode matar pessoas, né? Não importa o que a gente fale, né? Ou seja, tem esse plano do assassinato, né? Em que é o cara indo lá matar a velha. Bom, isso eu posso falar, né? Tá bem no comecinho, não tem Isso problema, aí, né? Não mesmo tem quem não problema. leu já sabe. Exato, né? E você não pode matar as pessoas, mas existe um plano que está por trás disso, né? O assassinato, é claro, ele é simbólico, mas a questão que está por trás é se a gente tem direito de decidir sobre a vida de outras pessoas. E é muito louco a gente pensar nesse tópico, porque o livro que sai um pouco depois, né, que é Os Demônios, ele vai continuar mais ou menos no mesmo tema, né? Só que ao invés de ser o assassinato de uma pessoa pelo bem comum, é um assassinato histórico, né? Ele aconteceu. É um assassinato de um revolucionário que queria sair, né? Tipo assim, cansou, não quero mais brincar de revolução. E aí eles vão lá e matam o cara porque ele sabia muitos segredos. Então, de novo se coloca essa questão do tipo assim, existe alguma racionalização, existe algum argumento que possa justificar certas ações? Tudo é justificável por retórica? Eu acho que essa é a pergunta que esse livro coloca para a gente, né? Porque, no fim das contas, o que o Raskolnikov está fazendo, né, é basicamente dizendo para a gente, olha, eu inventei uma teoria aqui que os grandes homens têm direito moral, né, de romper com as leis e agir da forma como eles quiserem, contanto que seja para o bem geral, né? Aí fica aquela coisa assim, tá, mas é o bem geral, mas meio que não é o bem geral para essa velha, né? Assim, e aí e é isso que é uma coisa que às vezes passa despercebida, assim, o próprio romance já coloca o contraponto, né? Assim, tudo bem, você matou a velha pelo bem comum, mas e essa inocente que vai acabar morrendo junto, né? Que é a irmã. É o efeito colateral. O efeito colateral, exatamente. Tipo assim, você quis, tá bom, você justificou essa daqui, mas e essa daqui que não tinha nada a ver com a história, né? Que era uma pessoa até que boa e que foi, né? Aí você fala, putz, bom, acontece, né? Acontece, não dá para quebrar, não dá para fazer um omelete sem quebrar uns ovos. E aí aparece uma terceira vítima, né? Que é o pintor, que é levado a confessar o crime, né? E aí Sim, fica aquela sim. coisa assim. Então, tudo bem, então aquela tudo bem. Agora, e esse cara aqui que também não tem nada a ver com a história e é levado a confessar um crime que você cometeu, e você vai botar ele na Berlinda também. Aí fica aquela coisa tipo assim, quantas pessoas eu posso fazer isso acontecer até você falar, não, peraí, agora não dá mais, né? Para poder justificar o meu crime, Exato. quantas pessoas vai comigo, Exatamente. né? E aí assim, a lista vai aumentando, né? Então eu acho que é um pouco aquele dilema do trem, né? Que você pode puxar a alavanca e salvar um para matar três, aquela coisa que a gente já viu um milhão de Sim, vezes. Enfim, me perdi um pouco aqui, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar é que o Dostoiévski está escrevendo esse momento de transição, né, de momento de incerteza, e talvez, e é isso o que esse professor Leonov Russo me colocou e me deixou pensando, talvez esse livro, esse autor, esteja falando para a gente, né, esteja chamando a nossa atenção justamente porque nós estamos num momento de transição, né? A gente também não sim. sabe o que fazer e a gente sente, talvez, alguma coisa chamando a gente para esse autor, porque ali estão expressas essas incertezas que a gente, em alguma medida, também sente, né? E esses pontos de transição que ele viveu e a gente tá nessa hora também sem saber o que vai acontecer do nosso planeta, né? Pois é, né? Ainda mais Não é agora nem com do essa nosso coisa. país, é do nosso planeta, né? É do nosso planeta. Não, imagina, agora que a gente está às vésperas da Terceira Guerra Mundial, né? Então, assim, Vai saber o que vai ser, né? é, E o castigo. Eu acho que o castigo é uma coisa legal de se falar, assim. O que é que você pode falar sobre esse castigo que ele sofre? O castigo é a lei ou é a solidão psicológica que ele passa por ter é. falhado na sua missão
Sei lá, um super-homem Essa, falho, sei lá, alguma coisa assim. essa é a pergunta, viu, Eduardo? Essa é a pergunta, porque o livro meio que coloca que o castigo, entre aspas, né? Ou seja, a punição pelo crime é o início da ressurreição dele, né? E aí, ó, eu dando spoiler, né? Vai ter Mas que. não Livro tem não tem jeito, né? spoiler, não. É. O Tem que livro tem ler. 200 anos, né, gente? É, não tem, Todo esse aí mundo não já tem mais, sabe. não tem mais spoiler, não. É. É, bom, ele mata, tal, eventualmente ele confessa, né? E aí ele é mandado para prisão, né? Basicamente, ele é mandado para os trabalhos forçados por 7 anos. E a minha impressão, e acho que muita gente vai ter uma impressão parecida, é que ele só não foi enforcado, guilhotinado ou fuzilado pela intervenção de muitas pessoas que foram falar que ele é uma pessoa boa, que ele, na verdade, estava sofrendo de uma desarranjo mental e tal, mas que, de qualquer maneira, ele vai parar na Sibéria, tá lá puxando cadeia, né? E ele ali ele redescobre basicamente a si mesmo, ou enfim, a religiosidade é complicado de falar, porque antes de tudo isso, depois de ter matado a velha, ele confessa que ele acredita em Deus. Então, em alguma medida, isso já acontece, né? Ele já tinha essa religiosidade, mas é ali que ele começa a se redescobrir, a se reencontrar, ou redescobrir a sua liberdade, né? Então, eu acho que o castigo, e aí eu digo a punição, é menos o trabalho forçado, porque já que ele é o começo desse arco de redenção, vamos chamar assim, né, como a gente Uhum. costuma falar hoje em dia, é menos esse caminho para o renascimento, é, é mais o início desse renascimento do que de fato um castigo. E aí eu concordo com você. Eu acho que o castigo real é esse alienamento que ele sofre, assim, quando ele não contou para ninguém e ele fica o tempo todo numa paranoia, ele fica o tempo todo preocupado, sem conseguir se comunicar com as pessoas próximas a ele e sem conseguir de fato viver, né? O dinheiro que ele achou que ele ia ter enfim, fazer muitas coisas boas com aquele dinheiro ele não consegue usar, porque no fim das contas ele tem que esconder o dinheiro, porque, enfim, de repente aparece um monte de grana com esse. Ele obviamente ia ser preso. Então, o bem que ele o que ele ia fazer com esse dinheiro que ele pegou da velha, ele não consegue fazer. Né? Ele é, nesse sentido, meio que castrado pela própria circunstância. E no final ele ficou só com o mal que ele fez. Né? Ele só matou a velha, enfim, E não, se não livrou teve da nenhuma. dívida. Não pagou nem Então, a dívida que ele tinha com a velha. pois é, então fica aquela coisa meio assim, o bem que ia justificar, porque ele diz que o bem que ele ia fazer justificaria o assassinato. Só que ele não Uhum. consegue fazer o bem porque não consegue gastar o dinheiro, né? Não consegue se formar na faculdade, não consegue, todas aquelas coisas que ele tinha imaginado não acontecem, né? A única coisa que acontece é que ele matou e roubou uma velha usurária, né? E até aí, não sou eu que tenho que julgar, né? Mas me parece que o castigo dele é realmente estar é, alienado da vida, distante das pessoas próximas, pessoas que gostam dele, pessoas que o amam, o cercam, e ele simplesmente não tem condição de conviver com elas. Sem contar, é claro, que eventualmente ele vai ter que ficar 7 anos quebrando pedra na Sibéria, o que também não é das Que não é coisas mais lá, agradáveis, né? não é muito bom, né? Podendo ficar em casa tomando chá, eu acho que é mais legal, né? É. E aí a gente vem para esses pensadores que foram influenciados por ele, ou muita gente fala, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho legal, que é Freud, Nietzsche, dizem que Nietzsche, ou que Dostoiévski é o pai da psicanálise, né, que é o pai do existencialismo, É. não sei se é justo ou se o diminui se a gente disser isso dele, eu acho que ele é muito maior, talvez, não sei. O que é que tu Uhum. pode falar sobre essas questões, assim, do É, existencialismo, da psicanálise, dessas coisas tudo? Veja, eu acho que assim, em primeiro lugar, é, não acho que diminui, né? Também não acho que aumenta, entendeu? Eu acho que ele é ele, entendeu? De fato, assim, ele influenciou muita coisa, né?
Então, por exemplo, o Freud tem lá um texto longo sobre Dostoiévski, e eu não vou entrar nesse mérito porque, primeiro porque eu não sei nada de psicanálise, tá? Então, daí a gente já começa. O segundo que eu acho que já tem tanto texto criticando Freud que seria meio que chutar cachorro morto. Mas eu acho, e o Nietzsche, aliás, é uma relação complexa, porque o Nietzsche ele é um pouquinho posterior ao Dostoiévski, né? Ele começa a escrever um pouquinho depois de Dostoiévski. E os primeiros textos dele, né, do Dostoiévski, já tinham uma série de questões que continuam reaparecendo ao longo da obra dele. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Não quer dizer que não tenha muito em comum entre os dois, né? E a bibliografia crítica sobre isso é gigantesca. Uhum, É, mas eu acho que tem, e mesmo nos existencialistas, a gente sente pelo menos, se não um apreço imenso, um respeito, né, por essa figura. Eu acho que tudo gira em volta dessa questão que ele colocava como um realismo superior, né? Ou seja, ele não está necessariamente seguindo o modelo de realismo como a gente está acostumado, né? Não é uma coisa é, mais de modelo, né? Ele propõe um estilo dele, né? Um estilo muito mais ligado à psicologização dos personagens, muito mais ligado à percepção dos personagens. E eu acho que um bom exemplo disso acaba aparecendo justamente no Gente Pobre, né? Que é o primeiro romance dele que está lá no. Enfim, no Gente Pobre tem um momento da narrativa em que um dos personagens faz referência, muito discretamente, há um conto do Gogol chamado O Capote, né? Que é uhum. muito interessante e que o Dostoiévski certamente leu, né? Tem aquela frase apócrifa, né? Que supostamente é dele, a gente não sabe muito bem se é ou se não é, tem um debate. Parece que não é. Mas que ele diz que todos nós saímos do capote de Gogol, né? Então tem um apreço aí. Nesse conto do Gogol, o personagem principal é um trabalhador, um copista, né? Basicamente um amanuense que está ali e acaba morrendo, enfim, e tal. E ele é o retrato de uma pessoa pobre, né? É um dos mais importantes daquele momento na literatura russa, né? Um dos primeiros também, desse tipo de funcionário especificamente. Uhum. E esse retrato, justamente por ter sido feito pelo Gogol, que é um autor conhecido pelas suas sátiras, ele acaba sendo engraçado, né? Então é um personagem cômico, risível, o nome dele é Akaky Akakevich, algo que parece tipo Cocô, filho de Cocô, uma coisa assim. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, Desculpa, tá, gente? Eu deveria pode, ter falado pode. outra coisa. Enfim. Mas, então ele é um personagem engraçado, a cara dele tem cores específicas também, enfim. É toda uma questão. E o Dostoiévski vai colocar essa questão no Gente Pobre, dizendo que é um personagem que ofende uma pessoa pobre, né? Se uma pessoa pobre lesse esse texto, talvez ficasse ofendida. Então, eu acho interessante a gente pensar nesse contraste entre a forma como o intelectual de pequena importância, o homem sem importância, né, o Malenkin Человек, acaba aparecendo na obra do Dostoiévski, em contraponto a essa imagem meio caricata, cômica, e etc. E eu acho que é aí que reside, vamos dizer assim, grande parte da potência que esses outros autores acabaram encontrando ali, né? Mas, enfim, também acho que, por exemplo, o Crime e Castigo, com essa profunda psicologização dos personagens, isso acaba aparecendo em outros textos também, acaba gerando também vamos dizer assim, um novo caminho a ser explorado pelos literatos e também em consonância com outras questões, como o desenvolvimento da psicologia, o desenvolvimento da psicanálise, etc, etc. Então, para mim, faz todo sentido que esses autores tenham tomado Dostoiévski como um autor de cabeceira, né? Sim, que maravilha. E falando um pouco sobre a escrita mesmo, né? O trabalho árduo que Dostoiévski tem. No Crime e Castigo, ele trabalha muito com os personagens meio que enclausurados, né? A gente usa o quarto de Eu não vou falar, mas eu não vou acertar. Não, mas Do não tem problema. Raskolnikov é muito. Ele tá naquele quarto opressivo, aquela coisa. Ele usa muito esses espaços. Como é que essa construção desses lugares, desses personagens, nesses espaços fechados, deixa a trama mais angustiante? Porque chega uma hora que a gente fica meio angustiado,
aquela coisa opressiva. E como é que você viu essa Uhum. construção dele? E como é para você que é tradutor, como é trazer isso para o português? Porque eu acho que deve ser uma dificuldade, né? Você falou que ele tem uma escrita meio que entrecortada, meio truncada. Como é que foi esse Uhum. trabalho no Nota do Subsolo e como você lê em Crime e Castigo? Bom, eu acho que assim, esses espaços fechados, eles funcionam muito bem para dar essa sensação, vamos dizer, de aperto, de dificuldade, e contrapõe muito, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o quarto do Raskolnikov, em que ele fala que você consegue abrir a porta sem sair da cama, né? Uma coisa É, que, né, é realmente é terrível, bem né? pequeno mesmo, né? Eu acho que a primeira oposição que a gente pode fazer desses quartinhos apertados e tal é com os salões da nobreza, né? Então você consegue imaginar um grande salão de baile, por exemplo, em que cabem dezenas de pessoas, né? Em que você, às vezes você dança, você tem músicos, até às vezes uma pequena orquestra, e você contrapõe esses dois ambientes literários de maneira muito clara, né? A gente tem, de um lado, o pobre enfiado numa lata de sardinha e o rico, né, com aqueles espaços imensos, aqueles palacetes e tudo mais. Então a gente tem essa primeira oposição, né, muito clara e que acaba aparecendo em alguns autores românticos, né, da literatura russa. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Então, esse ambiente que ele está descrevendo é um ambiente de um homem que está à beira da miséria, né? Tá, literalmente, a família dele está naquela situação de, basicamente, ter que vender uma filha para poder, né, Uhum. fechar as contas, né? É mais ou menos isso que está se discutindo ali, né? Claro, com muitas ressalvas. Mas os Marmelados, por exemplo, de fato, né, a menina é levada à prostituição, né, para poder pagar as contas do pai bêbado dela, né, do pai Sim. alcoólatra. Então a gente está falando realmente de uma circunstância muito miserável, né? Então a gente tem essa contraposição. Ao mesmo tempo, e aí a gente também tem que lembrar de uma outra questão importante para o Dostoiévski, que esses ambientes fechados, eles também ajudam a criar essa ambientação de opressão, né? Assim, poxa, eu não consigo nem é quase claustrofóbico, assim, é uma coisa que o cara mal consegue se mexer, e isso reflete, em alguma medida, a própria situação social daquela pessoa, né? Ou seja, o Raskolnikov, ou o Raskolnikov, se você preferir, né? Mas o Raskolnikov, ele não tem para onde ir, né? Nem no quarto dele, que ele tá ali apertadinho, nem socialmente. Tipo, ele não tem dinheiro para pagar a dívida, também não quer vender irmã, então ele não tem para onde ir, né? Nesse sentido. É claro que ele tem o que fazer, né? Ó, a gente estava falando sobre os espaços, né? Os espaços É, apertados, os é. espaços apertados. Então, o que a gente estava falando é assim, a primeira coisa que esses espaços apertados criam com contraponto, né? E eu gosto muito de pensar de maneira com contrapontos, né? De maneira quase dialética, né? Ou seja, o que que isso tem que isso não tem, e comparando coisas que vai ajudando a entender, né? Então, essa primeira coisa que eu queria comparar esses são esses salões, né? Então, o Uhum. salão da nobreza, espaçoso, luxuoso, agradável, e esses espaços em que o Raskolnikov se enfia, né? Que são cada vez são apertados, são claustrofóbicos, são sombrios, né? Muitas vezes mal cheirosos, né? Enfim, isso reflete o contraste, né, desses dois ambientes, reflete o contraste entre as próprias situações socioeconômicas dessas pessoas, né? Uhum. O Raskolnikov, que é essa figura de um jovem estudante miserável, basicamente, e que está nessas circunstâncias, né? De chegar ao ponto de falar, bom, eu vou matar uma pessoa para me livrar da dívida, né? Porque isso na cabeça dele resolveria todos os problemas dele. Não resolveu, né? Criou outros, inclusive. E outros E, problemas mais. pois é. Então, eu acho que essa é uma forma de compreender esses espaços também. Outra forma de compreender é pela própria realidade histórica, que assim nessas circunstâncias, né, de uma pessoa pobre com pouquíssima, é, assim,
mal conseguindo pagar comida, enfim, uma miséria gigantesca, é convincente, é verossímil, né? É possível que esse cara estivesse ocupando esses espaços, né? Uhum. Inclusive aqui, dando um salto de quase 200 anos e 20 horas de avião, esses dias atrás apareceu uma casa aqui em São Paulo, eu acho que eram não me lembro agora se eram 500 ou R$ 1.000, em que a pessoa tinha um corredor, assim. Era acho que era 3 por 1, 3 por 2, era uma coisa assim, realmente era um corredor que a pessoa morava, e chuveiro junto com a privada, era uma coisa assim, Uma coisa só para você, né, uma né? Um ratoeira, assim. cativeiro, um cativeiro, uma ratoeira. E isso também, de novo, né, quando a gente fala sobre pensar sobre a nossa realidade a partir dessas obras, a gente percebe que também tem muita coisa que mudou para ficar igual, né? Então agora, tudo bem, a gente não tem mais um jovem estudante que mata uma velha usurária, mas a gente continua tendo esses espaços claustrofóbicos, né? Enfim, de pessoas com uma condição muito, muito difícil. E a gente mudou, né? Agora todo mundo somos trabalhadores livres, né? Mas ainda assim trabalhadores e muitas vezes em condições complicadas, né? É, Enfim, verdade. Então, trabalhadores livres, entre muitas aspas. livres, né? Tá aí essa discussão do 6 por 1, né? Da É escala. verdade. Aí, É, ó, uma luta grande, né? é, para você É, conseguir descansar 2 dias, né? 2 dias, trabalhar 5 e descansar 2. diga assim, diga, é difícil, viu? É, E vamos andar um pouquinho para. Eu adoro assim. o castigo. Para mim, o castigo é o melhor do livro. Mas aí a O crime é muito pergunta é: rápido, né? oi? O crime é muito rápido, né? É, o crime Muito foi rápido. É, rapidão. Aí o castigo é que é o. que Quando é o esse livro, né? que é o livro é o castigo, né? O pequenininho é o crime e o castigo é. Puf. Pois é. Tu acha que esse castigo do Raskolnikov na Sibéria é autobiográfico? Então, essa é uma boa pergunta, viu? Porque o Dostoiévski foi, né, para a Sibéria e Uhum. tal. E aí um dado interessante que quando eu fui no museu, que muita gente, aliás, muita gente não sabe, mas o Dostoiévski ele é de Moscou, né? Ele não é de São Petersburgo. Ele morava em São Petersburgo, mas em Moscou tem lá um museu, o Museu Casa dele, muito importante, muito legal. E tinha uma exposição uma vez sobre a vida dele. E dizem, né? Fica aí a pergunta se é verdade. Eu acreditei que ele, depois da prisão, né? Porque eles prendiam as mãos e os pés, né? Como os pés ficavam com aquela corrente assim, e uma corrente que ligava as mãos aos pés, né? Então você não conseguia ficar reto é, plenamente, né? Você ficava meio encurvado assim, né? E também, enfim, por uma questão de segurança, né, para o cara não fugir, mas também por essa coisa meio forçar o cara a Serviçal, né? ficar, Ele ser serviçal de ficar serviçal. dobrado, exatamente. E reza a lenda que depois que ele voltou, ele meio que ficou com isso, né? Essa coisa ficou meio para ele, talvez por uma deformação na coluna, sei lá, reza a lenda. Entendi. Mas, de qualquer maneira, eu tô falando isso porque o próprio Dostoiévski ficou com marcas profundas, né, desse período. Se isso foi, algumas pessoas dizem, não, mas foi bom, porque é a partir daí que ele fez os melhores obras e tal. Não sei, né? Foi Quanto bom para pior, quem, né? melhor. Pois é, pra gente que tá tranquilo lendo o livro, pra gente foi ótimo. Se tivesse ficado pior ainda, talvez fosse melhor. É verdade. É meio assim, tem muita gente que gosta da Segunda Guerra, né? Gosta daqueles exércitos, das trincheiras. Sim, você gosta porque Exato. você não estava lá, né? Exato, Ver aqui daqui de longe, né? 80 anos depois é super Exato. bacana, né? Pois é super legal ficar vendo lá, né, tal. Mas talvez, enfim. E aquele livro dele, né, agora tem uma discussão longa, né, sobre o título, né, Memória da Casa dos Mortos. Agora fizeram Memórias da Casa Morta, né? É, tem vários títulos agora. Tem vários títulos. O russo, assim, os títulos geralmente são uma briga que você não imagina.
O Notas do Subsolo, por exemplo, tem Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo, Eu Cadernos do lembro, Subterrâneo, no enfim, começo eu lembro do Notas do Subterrâneo, quando eu comecei lá, há uns 30 anos atrás, era Notas do Subterrâneo. Aí isso. depois virou Memórias do Subsolo e agora Notas do Subsolo. Agora na minha tradução, né? Porque agora tem de Eu, tudo. eu recomendo Notas do Subsolo, hein, galera? É, não, esses títulos em russo são uma briga eterna. E aí então tem esse Memórias. Aliás, obrigado. Pô, que bom que você gostou, Eduardo. Fico muito feliz Eu aí. gostei Obrigadão. muito. Não, Que não é porque bom, você que tá bom. aqui não, mas o livro é muito É porque eu tô bacana. na sua frente, né? Né? Mas, e a Sétimo, não só o seu livro, mas a Sétimo Selo é muito bacana. Eu não conhecia o trabalho da Sétimo É Selo, é muito muito legal. legal mesmo. Muito Muito legal mesmo. legal. Eu não posso dar muitos spoilers, mas parece que vai sair um grande livro do Dostoiévski pela Sétimo Selo aí. Então Ah, fiquem ligados, fiquem fiquem ligados. ligados que merece muito. E É. já pegando teu gancho sobre títulos, Ah, mudanças, sim. traduções. Eu acho que é um Ai, tema ai, ai, ai. para a gente ir finalizando nosso papo. É um tema meio espinhoso, né? Porque você é um tradutor também e falar dos seus amigos de trabalho ou colegas de trabalho nunca é bom, mas tem alguma recomendação sobre Crime e Castigo? As edições que nós temos hoje, do Paulo Bezerra, do Rubens Figueiredo, são ok? Veja, São boas? Tem alguma que é, você recomenda fora esses dois? eu acho que assim, a gente vive um momento muito, muito bom no Brasil para a literatura russa, né? Naquela época que você mencionou, há uns 30 anos atrás, era complicado, né? A gente tem Uhum. boas traduções naquela época, tá? Eu, por exemplo, gosto muito da tradução da Raquel de Queiroz, Sim, que saiu pela José Lima. É muito boa, é indireta, né? Mas eu fiquei sabendo de fonte segura que ela traduziu do francês e depois uma russa fez não vou me lembrar o nome agora dela, mas fez fez um as compêndio. correções. Isso é. Essa de Então, Raquel de Queiroz saiu pela Clássico Jackson também, não? eu acho que saiu pela José Olímpio, mas pode ter tido uma reedição, não sei. Sim, sim. Eu vou ficar devendo. Certo. Então, as de Raquel de Queiroz são muito boas, né? As da 34, de modo geral, são todas ótimas, né? Dá para ir tranquilamente. É, então, hoje em dia, nós temos muitos tradutores muito bons, né? O Paulo Bezerra é um excelente tradutor, Rubens Figueiredo é um excelente tradutor, Lucas Simone, Cecília Rosas, Uhum. assim, tem vários, né? Tem vários. Então, e é sempre meio chato a gente falar, porque eu vou esquecer alguém, eu já tô É, vendo isso acontecer. Você foi, fala, pô, fica, você não fica, falou de mim, hein? fica em maus Então, lençóis. pois é, Priscila Nascimento também traduz muito bem. Então a gente tem grandes nomes assim que acabam aparecendo. A Fátima Bianchi também pode ler. Assim, bom, todos são da 34, né? E fora os da 34, eu acho que assim, o Rubens Figueiredo é referência, né? Então a gente está nesse momento muito privilegiado. A gente tem muitas traduções, né? Fora essas traduções, e aí saindo um pouco do âmbito do Dostoiévski, na literatura moderna, e aí eu vou fazer jabá de novo, desculpa, gente, mas a editora Kalinka, eles têm muitas traduções da Daniela Moutian, o Moisés Moutian, e também, enfim, vários outros tradutores, mas tem muitas traduções de autores modernos, né, de autores, vamos dizer assim, que estão um pouco fora do cânone, entre Uhum. aspas. Também vale a pena dar uma olhada nessas edições. Eu Agora, tenho alguns da Kalinga, eu achei bem bacana. Eu não lembro onde é que estão agora, mas você tem ah, algumas edições. o último que a gente lançou foi esse aqui, ó. Eita! Foi esse aqui, ó. Os itálicos são meus. Que é Eita, que da... legal. Ó que pequenininho, né? Aqui tá, ó. Vou atrás desse aí. Ó, É esse aqui é só, o só os Esse aqui é o Crime e tijolinhos, Castigo, né? Então você imagina. Foram só brincadeira. esse aqui foram 4 anos de livro para sair. Então você imagina a loucura que foi. Foram 3 tradutores. Ah, Aurora Bernardini também, uma autora que dá para. Uma tradutora fenomenal, uma professora. Bom, eu sou suspeito porque eu sou orientando dela, né? Tenho uma grande admiração por ela, Que mas é maravilha. uma, é uma tradutora fenomenal. Enfim. Então pode ir tranquilo, a gente tem muitas traduções boas, tem muitas traduções ruins, né?
E tem Sim, muita sim. gente hoje em dia que está traduzindo com IA, né? Então a gente sabe que às vezes aparece um nome esquisito, um nome que ninguém nunca ouviu falar, aí você fique com ressalvas, né? Mas às vezes é só um ser humano que está começando também, isso acontece. Entendi, entendi. Que maravilha. É, aí falar um pouco sobre a religiosidade, eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre essa parte, tem Aí uma pode Oi? falar, pode Deixa falar, eu, pode tem falar. deixa eu achar uma perguntinha aqui que um amigo nosso mandou. Cadê? Aqui. Se a conversão final de Raskolnikov é através do amor de Sônia, é, ele diz que é frequentemente criticada como abrupta e artificial. Tu concorda com isso? E se você Veja, vê uma falha artística ou como um gesto teológico? Dostoiévski era religioso, né? E sim, aí sim, isso é sim. um erro artístico, estético, ou um apelo É, teológico, sei lá, um apelo de fé, talvez. olha, Uma eu acho, demonstração de fé, talvez. pode ser, pode ser. Eu acho que assim, veja, Dostoiévski não é, assim como nenhum autor, ele não é perfeito, né? Não, não, claro. Tem uma cena, por exemplo, que eu sempre pego essa cena para apontar, nos Demônios, que não é o Crime e Castigo, eu sei, a nossa conversa do Crime e Castigo, mas é que Assim, como eu mas estudo os demônios, ele os está sempre demônios na é minha cabeça. interessante também. Tô sempre com os demônios na cabeça, né? E tem uma cena em que tem um criminoso, um assassino, que ao longo da narrativa matou umas 3 ou 4 pessoas. é, e aí o contratante dele trai ele, basicamente, e tá com ele na ponta do revólver, assim, do tipo, ó, vou te matar é agora, maluco. E por algum motivo ali, o criminoso consegue se esquivar, dá um soco na cara desse cara, o maluco cai no chão e ele não mata. E você fala assim, ué, não faz o menor sentido esse criminoso não matar esse cara. Só que se ele tivesse matado esse cara, toda a história que vem depois, isso acontece, sei lá, no meio da narrativa, seria impossível, né? E porque o cara morreu, acabou a história ali, né? Tipo, acabou a história com o Sim, cara sim. morto, né? Então, eu acho que a gente não, que falar em um erro, né, seria esquisito. Talvez seja não um erro, mas é aquele momento que a gente vê a mão do autor aparecendo, tipo assim, ó, não, isso aqui não vai morrer, não vou deixar, entendeu? E nesse caso, eu acho que essa conversão do Raskolnikov ela vem como uma espécie de mão do autor, né? Ou seja, a gente consegue ver nesse momento o autor Tom, aparecendo, né? toma as rédeas do texto. Toma as rédeas do texto, né? E eu acho que, claro, todo romance, na verdade, é escrito pelo Dostoiévski, né? Mas a Uhum. gente não percebe, a gente vai, ele engana e a gente aceita. Tipo, não, pode me levar, eu vou indo. Nesse momento a gente fala, peraí. E aí eu acho que é interessante nesse momento a gente pensar, quando aparece a mão do autor, por que que ele está fazendo isso, né? Por que que ele está aparecendo tanto, né? Por que que ele está forçando a mão para isso acontecer? E eu acho, e aí é uma interpretação minha, tá? Não sou especialista em crime e castigo, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa conversão dele como uma espécie de, né, um alento, né? Do tipo assim, tá, mas então por que que ele não se mata, né? Porque era um dos medos dos personagens naquele momento era que ele se matasse, né? Do tipo Sim, assim, não vou me entregar à polícia, dou um tiro na cabeça, bora, né? Acabou. Então eu acho que aí fica aquela coisa assim, não existe solução exceto o suicídio, né? E o Dostoiévski está dizendo, não, tem sim, né? A vida vai ser muito mais complexa, a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer com ele, e a narrativa também não diz o que acontece, se for pensar bem assim. O epílogo diz apenas que ele vai passar os 7 anos lá, vai passar por essa fase dificílima e vai sair dali e vai viver. Aí você fala, mas o que que ele fez da vida dele? Sempre tem um, né? O que que ele fez da vida dele? Ele virou estudante, ele se formou e virou jurista, ele virou zelador. O que que ele fez da vida dele? A gente não sabe, né? Então eu acho que nesse momento de alguma maneira, vamos dizer assim, uma conversão. Eu não sei, porque
muito antes da narrativa, eu não vou me lembrar exatamente quando aqui, mas em algum momento perguntam para ele, eu acho até que é o Razumikin que pergunta, perguntam para ele, mas e aí, você acredita em Deus? E ele diz, acredito, né? Ou seja, se ele não acreditasse, se tivesse uma conversão só naquele finalzinho, ele diria, não, não, não acredito, né? Então, ele sempre acreditou em Deus, né? Pelo menos de acordo com a narrativa. Uhum. Também, muitas vezes, se mistura, né, essa concepção de ateísmo com a concepção de niilismo, ou seja, aquela da pessoa que não acredita em nada, né? Bem no finalzinho, quando ele está indo fazer a confissão, né, para a polícia, ele não queria falar com o Porfírio, né? Ele quer falar com outro investigador. Ele, o outro investigador, pergunta para ele: Você é um niilista? E ele fala: Não. Então, a gente tende a ver ele como um ateu, mas ele fica nesse lugar esquisito, né? Então, eu não Uhum. vejo ali uma conversão tão grande. Eu acho que o que eu vejo, e aí eu concordo com essa pergunta, aliás, muito boa do seu colega, o que eu concordo é que no final ele, vamos dizer assim, encontra uma saída para si, né? Ele encontra uma saída dessa sinuca de bico filosófica que ele se enfiou, né? E aí eu acho que se a gente pensar bem, ao longo da narrativa faz sentido. Ele sempre buscou alguma coisa, basicamente, né? Que justificasse a vida dele, né? Basicamente, o ato de matar a velha, além dessas questões que a gente falou, de uma pessoa buscando se livrar das dívidas, de uma pessoa buscando é, sair dessa miséria absoluta que ele vive, também é uma forma, em alguma medida, de dar sentido para a vida dele, né? Do tipo assim, olha, eu vou ser o cara que vai fazer um bem gigantesco, né? Na verdade, eu vou ser tipo o Napoleão, eu vou ser um cara muito fenomenal que todo mundo vai ficar falando. Isso é uma forma de buscar sentido. E quando ele encontra esse sentido também no amor da Sônia, né, ou seja, em uma vida não tão grandiosa, porém plena, né, em alguma medida, a gente também está falando de um outro renascimento. E aí eu acho que renascimento é uma palavra que, para mim, parece falar melhor sobre a trajetória do Raskolnikov do que conversão propriamente dita, né? Que aí eu acho que tem essas questões que eu contei para você. Eita, é fantástico. Falei Muito, demais, né? não, muito maravilhoso. Eu pudesse passava a noite aqui falando de Dostoiévski. Faltou aqui com a gente nosso amigo Astia Basílio, né, para falar. Faltou o Astier, cara. O Astier nossa, ele ia trazer tudo pra gente. Mas Astia tá devendo. Ele disse: "Não, eu vou participar com o Rafael, não, que eu não li Crime e Castigo ainda não, tô devendo." Eu disse, "Pá." Ah, E ele tá é lendo no mentira original, dele. viu? É mentira dele, é mentira Ele dele. tá lendo no original. Sério, puta, aí é maravilhoso. Ah, você chegou a perguntar da linguagem. Eu acho que eu me Sim. esquivei dessa pergunta, mas muito rapidinho, que eu sei que a gente já está bem, bem avançado no horário. Mas sobre a linguagem, a gente tem, durante muito tempo, e mesmo quando o Dostoiévski começa a escrever, uma das críticas que ele recebe é que ele escreve mal, né? Que ele não sabe escrever. Imagina, né? Dostoiévski não sabe escrever, né? Só que e durante muito tempo falava que ele não sabia escrever. Houve um tempo em que se dizia que a epilepsia deixava a linguagem dele esquisita, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Porque se você pega as cartas dele, né? As cartas que ele escreve para o irmão, para a esposa e tal, você vê que a linguagem dele é normal, né? Tipo assim, ele escreve como uma pessoa absolutamente normal. Claro, tem o seu próprio estilo, mas normal, assim, como se fosse uma pessoa qualquer. Então, é interessante a gente pensar que se ele não está escrevendo daquela maneira padrão, né, como manda o figurino, Uhum, significa que tem algum objetivo, né, porque não é gratuito. E aí, uma das explicações mais importantes que a gente tem que levar em consideração é a própria. Ele está retratando a forma como aquelas personagens se expressam. Então, se o uhum. personagem está confuso, a linguagem dele não pode ser linear, né? Ela tem que estar confusa também, porque o cara mesmo não está entendendo o que ele está falando, Sim, né? E num outro caso, como em Gente Pobre, se o sujeito, e aí o personagem diz isso, né? Eu não sei escrever, eu não tenho estilo, eu não sei escrever.
Então, como é que uma pessoa que diz que não tem estudo vai escrever aquela linguagem bonitinha, né, daquelas de manual de Uma linguagem retórica? erudita, não, A não tem. linguagem é. Então, a Soaria questão falso. soaria falso. Então, para ser mais verossímil, para ser mais realista, ele tem que romper com a própria linguagem do seu tempo. E isso é muito louco. E eu Né? acho que na hora de traduzir isso para o português, em primeiro lugar, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer com que a editora aceite, né? A editora vai olhar algumas decisões e falar assim: você tá maluco, meu amigo? Ninguém escreve assim, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, Dostoiévski usava muita vírgula, às vezes tem parágrafos, páginas inteiras que não tem um ponto. Aí você fala, meu amigo, botar um ponto e vírgula aqui, pelo amor de Deus, sabe? Uma coisa assim, que senão não vai dar, né? Então é muito difícil trazer isso para o português, é muito árido e infelizmente a gente acaba perdendo. Mas quem tiver interesse, eu recomendo, né, estudar russo para ler Dostoiévski e aí conta pra gente como é que é, que é uma dificuldade, né? Enfim, Talvez seja a mesma dificuldade que os europeus têm de ler Guimarães Rosa. Guimarães, né? Traduzir Não, Guimarães Rosa, né? Deve ser traduzir o Guimarães mesmo. e também o Machado de Assis também, né? Que Sim, tem uma sim, Machado de ironia Assis. muito fina e passa batido, né? Passa É. batido. Ô, Fábio, foi massa demais. Eu queria que tu deixasse dois recadinhos curtinhos. Para quem terminou o texto, quem terminou o livro, qual o recado que tu deixa? E para Aham. quem ficou ali pelo caminho e sentiu a dificuldade, deixa outro recadinho também. Poxa, então o primeiro Curtinhos para os. para ser o mais curto possível, brincadeira, para ser o mais curto possível. Quem terminou, parabéns. Quem não terminou, termine, né? Não, brincadeira. Para quem terminou, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, né, que eu acho que pelo menos que suscita essa narrativa para gente, é, se os fins justificam os meios, né? Ou seja, se eu digo que matar a velha vai ser uma coisa infinitamente boa, isso justifica o fato de eu matar uma pessoa? Né? E eu acho que a narrativa vai colocar essa pergunta para gente, e ela já coloca não só a pergunta, mas a resposta que o Dostoiévski está querendo dar para gente, né? Então, a provocação que eu deixo é: o que que você acha que o Dostoiévski está querendo dizer com isso, com esse livro, sobre essa questão? E para quem não terminou, bom, terminem, né? Porque bom, termine a narrativa, porque a história é longa, é demorada, mas ela suscita muitas reflexões, ela suscita muito debate, e principalmente pensando naquilo que a Nélida estava falando, eu acho que é, terminar esse livro, né, terminar o contato com essa discussão que o Dostoiévski está propondo para a gente, também é uma forma de refletir sobre as nossas circunstâncias, sobre a nossa realidade e principalmente de nos desenvolvermos como seres humanos, assim, de verdade, né? Não é só, não é só conversa de boteco, não. Eu acho realmente que a gente sai transformado de um romance como esse. Que maravilha. Muito É bom. isso. Bom, então assim, hum, obrigada mesmo por participar. Sempre que E, precisar, sempre, nossa, sempre. então já sabe, ó, já tem quando tiver o próximo desafio, a gente já sabe a quem procurar. Ah, mas pode procurar. Se Quem, for alguma coisa que eu goste, que eu saiba falar, eu falo. Pronto, qual perfeito. autor russo você indicaria para a gente fazer um próximo desafio? Diz aí. Socorro! Ó, Não, eu vou fala, deixar duas sugestões. diz. A primeira sugestão é o meu romance favorito, que acho que mais ninguém no mundo gosta, só eu e o Rubens Figueiredo, que é aquele do Goncharov. Não sei se vocês conhecem. Eu moro do lado de uma via aqui que passa sempre um sujeito de moto. Mas o romance se chama Oblomov. Opa, eu tenho. Ah lá! Ah Ah, lá! vou pegar para Pronto. mostrar. Esse é o meu favorito, cara. Esse daí vale milhões. Ah Tchananã. lá, esse mesmo, esse Ah, eu mesmo. tenho o Oblomov. Esse Vamos, Oblomov é o meu pessoal, se preparem aí. Quem sabe? esse é meu favorito. Esse daí, eu lembro que eu te falei que eu estava escrevendo um capítulo de um livro, né, para um livro da universidade lá. Eu estava escrevendo sobre esse autor, Que especificamente. Não é sobre maravilha. Dostoiévski, não. Da Esse hora. autor eu sou apaixonadíssimo. Então, Vamos botar esse ele eu na deixo lista. como reflexão.
porque ele suscita uma série de questões, eu não vou adiantar, mas ele é muito, muito engraçado, ele é muito divertido, eu gosto muito. E tem que ler para dar risada, tá? Porque se Ah, você levar muito a sério, fica chato. Então, esse eu recomendo demais. Um outro livro que eu acho também que suscita questões muito interessantes, e aí também evitando Dostoiévski para não ficar nessa repetição, é o Tolstói, né? Que uhum. é um autor também fenomenal. Eu acho que todo mundo já leu, quem não leu certamente deveria ler. A Morte de Ivan Ilitch, né? Todo mundo conhece. Ah, É um livraço também. Um fantástico. livrinho, um livraço, né? Ele é pequeno, mas é Eu acho que é, eu potente. acho que é um livro perfeito. Assim, É, perfeito. é um pequeno grande livro, né? É verdade. É um livro. Tem que ler todo ano, você tem que ler ele, uma vez por ano. Tem que ler, tem que ler. Aí Verdade. eu até pensei, falei, não, vou sugerir um livro diferente, um livro que o pessoal não conhece, mas acho que só esses dois já dão bastante pano para manga, né? Ah, maravilhoso. Vamos seguir. Nélida já anotou, porque ela vai Ai, meu indicar Deus, no essa é uma nosso. lista, viu? Essa minha lista não termina nunca. Ela só vai aumentando, né? Você já Só percebeu? aumenta, meu amigo. Eu disse pra ele, eu fiz, olha, se eu parar de trabalhar, não cuidar das crianças, ficar em casa, eu ainda não termino essa lista daqui a alguns anos ainda. É, pior que é verdade. É, tem condições não. Mas vamos botar É. mais um pra lista. Bota mais um aí. Bota mais um, bota mais um. É, Ó, Ana Karenina também é um excelente sim. romance. É. Mestre e Margarida. Eu tenho também. Mikhail É. Bulgakov. É muito bom. Olha, dele, nossa, desculpa, gente, mas dele é que tem um livro, um conto dele, que chama O Coração de Cachorro. É Ah, eu fenomenal. tenho. É fantástico. Fenomenal. A gente tem um grupo Nossa, de leitura que a gente faz parte, a gente leu esse livro em alguns anos atrás. É é fantástico esse muito livro. bom. É Fantástico. muito bom. Nossa, bom, enfim, aí eu vou ficar aqui sugerindo livro, não paro mais, né? A lista da Nélida vai ficar Ah, gigante, Deus me livre, mas. tô ficando até com medo. Pois Mas, é. mas assim, é muito bom, né? A gente descobrir outras literaturas, né? A gente fala muito aqui no Nordeste da literatura local, sabe? A gente tenta trazer muito essa região do Nordeste, temos grandes autores e escritores aqui, e a gente também quer trazer a literatura do mundo, né? Aham. Então, assim, você aqui conosco, assim, é muito bom, porque você traz o conhecimento de autores, né? Na verdade, apesar de ser um escritor conhecido, creia, tem pessoas que não conhecem. Tem, Então, moça, tem. assim, Tem, então, assim, é interessante, eu tô encantada, assim. Vamos botar na lista, bota na lista todos aí. E tem. outra Não, coisa, só para a gente ir dando fim, eu acho que você falou uma coisa muito certa, né, Lila, também. A gente precisa desacralizar certos autores, entendeu? É, Todo mundo pode ler Dostoiévski, todo mundo pode ler Tolstói, Herman Melville, todo mundo pode ler. Eu acho que tem que é. esses grandes clássicos têm que chegar às pessoas, não ficar É. só na academia. Eu também acho. Eu acho que esse é um esforço que a gente precisa fazer, né, de transpor esses limites, assim, porque veja, eu falo isso muitas vezes. A gente vê na academia, o sujeito parece que quer ficar com todo o conhecimento para ele, assim, não, o conhecimento é meu, né, eu tive que estudar, você que vai estudar para conseguir o seu, né? E eu acho que na verdade é o contrário que a gente deveria estar fazendo, né? Deveria estar compartilhando o máximo que a gente pode. Mas você falou, Nélida, dos autores do Nordeste, assim, gente, a literatura nordestina é insana de boa. É fenomenal, desculpa. é. Não, é Assim, muito bom mesmo. quando você fala assim, não, eu fico só no local. Não, você tá com grandes escritores, né? Não, então a gente fala assim porque a gente começou esse canal para trazer mais a questão dos escritores, das escritoras daqui da região, sabe? Começou Vocês já nesse falaram, intuito. E vocês já aqui falaram eu. do Ferreira Goulart? Nossa, ele é Sim, maravilhoso, né, gente? Nossa, Ferreira Goulart é fantástico. fenomenal, cara. e assim, mas eu tô falando mais do contemporâneo, assim, a gente tá falando Ah, sobre. tá. Não, mas assim, para trazer essa literatura, porque tem tanta gente boa aqui, sabe, Rafael? Tem assim, eu Tem. posso licitar diversos nomes assim de escritoras, de autoras aqui que o Du também conhece, que que a gente precisa mostrar para o mundo, sabe? Sabe? Por isso Sim. que o canal aconteceu, que para elas atingissem o maior número de leitores, vamos dizer Uhum. assim, pessoas se interessassem, né, amor? Uhum. Então, eu amo literatura, na verdade, então não vou nem. E eu gosto de ler tudo. E Eduardo nem se fala, né? 30 anos de livreiro, meu amiga já leu tudo. Tem que me É, aposentar. tá, olha.
Se você conseguir, você me ensina, que eu tô precisando também. É verdade. Então, assim, Rafael, olha, para não. Já. Bom, muito obrigada, certo? Imagina, quando, A de gente verdade, foi. quando vocês precisarem alguma coisa de russo, alguma coisa que eu possa te ajudar, é só Pronto. falar. Tamo Poxa, aqui. Poxa, fechou. vamos te explorar bem muito, Pode. Então, tá, viu? olha, uma boa noite para você, tá? Um bom Para você também, descanso. muito Boa E a obrigado noite. gente vai se para falando. vocês. Muito Vamos obrigada Obrigado mesmo, aí por de conversando. ter coração. ficado aí com a gente até agora. Foi massa, Imagina, maravilhoso desculpa mesmo. de novo aí o atraso, Hum, gente, De jeito oxi. mas nenhum. Só hum, tem que agradecer, velho. No jeito, eu que não se agradeço a desculpe, não. Foi oportunidade. muito bom. Obrigada mesmo, Abraço, viu? Um gente. abraço, Ei, boa noite. obrigada. Beijo. Ah, Tchau, tchau. valeu. A gente